E você ficou 7 anos no Japão. 6 anos e meio. Cultura totalmente diferente. Como que foi? Como que você pensou na cabeça? Opa, vou pro Japão. Tipo, porque do outro lado, cara? Tipo, é muito diferente. Desde criança eu sempre tive esse espírito aventureiro. Eu sempre dizia que eu queria viajar. E eu tinha, assim, uma lista de coisas que eu queria fazer. E entre essas coisas eu tinha determinado que eu iria morar, trabalhar ou em Tóquio ou em Nova York. Que eu iria conhecer os 2 lugares, mas que eu iria para morar nesses 2 lugares. E quando eu tinha 23 anos, surgiu uma oportunidade. E eu falei, cara, de repente é a oportunidade que eu estava esperando, não sei se eu vou ter outra. Então eu vou, não quero nem saber. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu achei que iria arrumar um trabalho, porque eu trabalho na comunicação desde os 17 anos, como locutor de rádio. Eu achei que eu iria ir com 18, desde os 18, como repórter de TV. Eu achei que eu iria conseguir um emprego na televisão. Eu cheguei lá, tinha Globo Internacional, tinha emissora de rádio, de revista, ninguém me deu emprego. Aí tinha Record Internacional. Aí o que eu fiz? Eu fui e comprei os equipamentos, aprendi a editar, porque hoje, essa coisa de tecnologia, câmera pequena que nós estamos vendo aqui, o Japão está muito à frente. Muito à frente. Esses equipamentos pequenininhos, compactos, essa coisa de repórter filmar e editar, como a gente vê hoje, muitos repórteres da Globo fazem isso. Vídeo repórter. Principalmente o vídeo repórter, né? A Band faz isso. Os canais de notícias estão fazendo isso também. Os canais fechados. Os canais fechados. Que é o repórter que vai lá com uma câmera pequena ou, quando não, com um celular, para transmitir ao vivo ou para gravar a reportagem dele. E aí ele vai para casa quando ele é um correspondente, por exemplo, em outro país, ele edita no computador dele e depois manda, entendeu? Ou mesmo no laptop, ele senta num café ali enquanto ele está editando. Isso já é muito comum lá fora, agora que aqui no Brasil nós estamos, né, começando a ter esse hábito. E aí para mim foi fácil estando lá, eu consegui comprar esses equipamentos, porque no Japão os eletrônicos são muito mais baratos do que em qualquer outro lugar do mundo. Eles que fabricam, é mais barato até que nos Estados Unidos. Aí eu fiz curso, aprendi a editar, filmar e eu vendia o meu material. Eu não consegui ser contratado, mas eu conseguia ser freela deles. Fiquei fazendo isso até que uma hora eles precisaram de alguém. Falaram, você já é freela, vem cá que agora você vai trabalhar com a gente. E como é que foi já aprender a língua? Eu trabalhei na Globo lá e na Record lá. E para aprender a língua, assim, porque... O japonês, ele tem uma característica que é assim... É muito mais fácil do que você aprender a maioria das outras línguas. Porque você precisa de menos palavras para você construir as frases. É difícil no começo porque você precisa aprender as palavras, né? Não tem quase nada parecido. É uma coisa ou outra que não são nem palavras que vêm do português. Então, tomate, banana, kiwi, sei lá. São coisas muito, né, aleatórias. O resto é tudo muito diferente. E até as palavras em inglês que eles tentam adaptar ao vocabulário deles também são palavras completamente diferentes, porque enquanto o chinês ele não consegue falar a letra R, o chinês fala L, o japonês é o contrário. O japonês não consegue falar o L, ele fala o E. Por isso que o japonês fala Aro, o japonês que está aqui no Brasil, né? Aro, quem está falando? Você já percebeu? Porque eles não falam R, já o chinês é o contrário, né? Enquanto o chinês fala flango, pastel de flango, pastel de flango, o japonês fala Aro, quem tá falando? E aí, o milk, eles falam miruko, que eles acham que eles adaptaram, que eles trouxeram essa palavra do inglês, que é uma palavra em inglês, eles transformaram em uma miruko. Por quê? Porque eles não falam R. Então, o L se transforma num ru. Miru e ku, miruko. E você lembra... E aí tá, mas voltando, depois que você aprende essas palavras, você precisa de menos palavras para você formar. Mas você chegou lá falando inglês? O que você... Não, eu cheguei falando português e japonês. Eu fiz um curso de 6 meses antes de eu chegar lá, para poder me comunicar. Básico. Quando eu cheguei, eu não me comunicava direito e eu continuei estudando lá. Os japoneses são muito atenciosos, eles gostam muito quando você aprende a cultura deles. Tem uma coisa que os japoneses daqui não falam, os nossos descendentes, e eu até entendo que para eles é um pouco traumático assim, emocionalmente, que os descendentes de japoneses, eles sofrem um pouco de rejeição dos familiares que ficaram no Japão. Eu conheço pessoalmente várias pessoas que disseram a mesma coisa, que quando eles chegaram no Japão, eles foram para procurar os seus parentes lá e conseguiram encontrar. E eles foram rejeitados. Me desculpa, mas vocês não são nossos parentes, porque quando seu irmão ele decidiu ir para o Brasil fugido da guerra, ele deixou de ser da nossa família. O japonês é muito frio nesse sentido, né? Para ele
rejeitar alguém da família não é uma coisa assim tão difícil. Se você cometer algum crime contra a honra, um pecado contra a honra, que é o que eles chamam, você pode ser rejeitado, eles não te consideram mais como da família. Então, os descendentes nossos, que tem os japoneses, que nós chamamos de japoneses, mas que nasceram aqui no Brasil, que nós chamamos de japoneses aqui, lá eles não são chamados de japoneses, eles são chamados de brasileiros. Eles têm o olho puxadinho, mas eles são chamados de brasileiros e sofrem esse tipo de preconceito. Já eu, por não ser descendente, não tem problema. Não tenho rejeição nenhuma, muito pelo contrário. Eles são muito bacanas. E você lembra? Você consegue falar até hoje? Ou é uma coisa que você vai esquecendo porque não vai praticando? Eu já esqueci bastante coisa. Já esqueci bastante, porque eu não pratico. Mas eu lembro bastante coisa também, né? Lembro bastante coisa. Fala em japonês aí com nós. Sem xingar a gente. Sem xingar? É que a gente não vai saber. Se xingar eu não vou saber, né? Anata wa irrita desu. O que você falou? Você é uma boa pessoa. Que bonitinho. Tagarelover em japonês. Tagarelover, eu não sei como é que fala. Tem que inventar. Eu não sei como é que fala Tagarelover, mas eu tenho certeza que é uma experiência que qualquer pessoa deveria fazer de conhecer o Japão. Você aprende muitos princípios lá. Eu transformei assim a minha vida, a minha maneira de pensar depois que eu fui para lá. Você foi sozinho? Não, eu era casado, né, meu primeiro casamento, e nós fomos juntos, mas acabamos nos separando depois. Eu lembro que uma das primeiras lições, quando eu cheguei lá, que foi assim como um tapa na cara, eu fui para uma loja e eu queria comprar alguns materiais. Quando eu estava montando esse estúdio que eu falei para vocês, né, para eu ser freelancer. E tinha dado um valor considerável. E faltava 1 ien, que é o equivalente a 1 centavo. Uma moedinha de 1 centavo que nós nem temos mais. Vamos pegar uma moeda de 10 centavos, a menor das moedas que nós temos hoje. E faltou só aquilo, mas era uma conta alta. E aí eu pedi pro rapaz, olha, eu tenho exatamente, eu lembro até hoje, era 27 mil ienes, que ia dar $2.700. Eu tenho 2.700 não, 1.700, jornalista fazendo conta. Eu não sei se é 2.700 ou 270, mas era por mais que fosse $270, eu falei, olha, é engraçado que tá faltando só um ien, tá faltando só um centavo. Pode fazer um desconto? Ele falou não. Na cara dura, não. E eu, com aquela minha cabeça de brasileiro, então não vou levar nada. Aí ele começou a guardar as coisas. Eu falei, cara, o que você está fazendo? Você falou que não vai levar nada. Eu falei, não, meu irmão, me faz um desconto. Aí ele falou, cara, eu não... Chorando no Japão. Ele falou, olha, aqui no Japão é desonroso você não zerar o caixa. E depois que eu entendi que para eles não é vantagem alguma você desonrar a tua palavra. Se você prometeu que você vai zerar o caixa, nem para mais nem para menos. Eles não querem passar a perna em ninguém, não querem tirar nada de ninguém, mas também não querem que ninguém tire nada deles. E eu falei, cara, que cultura diferente, né? Então você vai a qualquer lugar, você pode deixar o teu carro ligado que ninguém vai mexer, as pessoas dormem com a porta aberta, ninguém quer tirar vantagem de ninguém, né? As pessoas obedecem às filas. Eu lembro que Tóquio é um lugar que tem muito congestionamento, porque tem muito carro. E a da esquerda, a faixa da esquerda é deixada só para táxi, ônibus e para quem vai virar na próxima esquina à esquerda. Aí você tem aqueles quilômetros de congestionamento, ninguém vem à esquerda. E quando você vê alguém na esquerda, cara, geralmente é brasileiro. Mas isso é verdade. Todo mundo fala. Cara, todo mundo fala que no Japão as coisas são muito diferentes, que no Japão os valores são outros. Foi na Copa que aquela imagem correu o mundo. Foi que eles limparam tudo, né? Eles limparam aqui no Brasil, não? Acho que na Arena da Baixada, em Curitiba. Os japoneses lá pegando tudo, não deixaram um papel no chão. Eles são assim. E a gente, infelizmente, os brasileiros, nós temos a mania de, pelo contrário, a gente faz questão de jogar lixo na rua, né? Você tá dirigindo teu carro, toma uma coca e joga pela janela. É óbvio, a gente não tá generalizando, mas é assim. A gente mora em São Paulo, chove, acaba o mundo, tudo bem, a cidade ela foi construída, né? Ela foi crescendo meio desregulada, mas... Muito é por causa do lixo. Muito é por causa do lixo dentro do bueiro, é a gente que joga. Isso que você falou dos japoneses, eles têm uma filosofia de vida que também é budista, mas os japoneses eles já introduziram isso à cultura independente do budismo ou não, que é honroso não deixar rastro. Acho isso muito legal. Então qualquer tipo de rastro. Se você vai a um banheiro público, por exemplo, e você deixa a tampa do vaso molhada,
E se você, para homem, vai fazer xixi lá, pingo, cara, isso aqui é desonroso para você. Você não vai deixar isso aqui. Se você realmente tem uma preocupação em ser honroso. E quantas outras coisas, né? Que daí, se você pegar isso para tudo na vida, quantas outras coisas que tudo que eles vão fazer, cara, não posso deixar rastro. O próximo que for usar o espaço que eu estou usando, como é que vai ser? Eu quero que ele receba do jeito que eu gostaria de receber. É outra É o mentalidade. mínimo de educação. Nós nem, né, aqui no Brasil a gente nem para pensar Não isso, para. né?